seja muito bem-vindo ao novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior, o Pode Incluir INJR. Lembrando a você que sempre às quintas-feiras teremos episódios inéditos, então já convido você aí a se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, dar aquele joinha, isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, para que possamos compartilhar os conteúdos com o maior número de inscritos. Então deixa aí, olha aqui na barra os principais canais, as principais plataformas e nos ajude com isso. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. A gente vem falando para vocês dos nossos parceiros. O Instituto Projeto Neymar Júnior não consegue fazer isso aqui sem a ajuda crucial, importantíssima dos nossos parceiros. Então, dando continuidade a esse processo, que vocês conheçam mais sobre quem se junta à causa, quem tem empatia e quem realmente colabora, está aqui comigo hoje Eduardo Freire, do Grupo Yaman. Então nós vamos bater um papo com o Eduardo, desde já dou as boas-vindas para o Eduardo Freire. Tamírio, eu agradeço muito o convite, através do Instituto Neymar, através da Patrícia, e é uma honra poder participar aqui com vocês. Que legal. Então nós vamos bater esse papo com o Edu, ele vai falar para a gente sobre a trajetória profissional dele, porque aí você vai estar conectado com essa questão do empreendedorismo, vai entender a atuação do Grupo Yaman, a importância. O Eduardo Freire ele é CEO do Grupo Yaman e administrador. Então, a gente vai aqui, Edu, contar um pouquinho, e a gente sempre começa assim perguntando quem que é o Eduardo Freire. Você contar um pouco de você mesmo, se apresentar para a turma aí, para a gente conhecer, antes da gente entrar na alma e no espírito da Yaman, vamos conhecer primeiro as pessoas a pessoa, né, que dá esse start, que empreendeu e que acredita e que toca a companhia. Quem que é o Eduardo Freire? Fala aí pra gente. Então, Tamírio, o Eduardo Freire é uma pessoa que vem de uma família muito simples, né? Muito simples. Meus pais, graças a Deus, ainda estão vivos e eles tiveram pouco estudo, né? Até a quarta série só, antiga quarta série, né? E uma pessoa que procurou batalhar muito e pensou muito para empreender, né? Eu tinha um medo muito grande de empreender, porque eu vi o meu pai empreendendo várias vezes, mas em comércios mais simples, né? E nunca deu certo, né? Então você ali como criança olhando aquilo acontecer, te dava um pouco de susto. Mas eu fui crescendo com isso, fui estudando, sou oriundo de escolas públicas, né? Nunca tive a oportunidade de estudar em uma escola privada. Fui acabando, fiz duas faculdades, né? Sou formado em administração e direito, mas eu tive que correr atrás para conseguir pagar a minha faculdade. E aí quem me ajudou nisso foi o Exército. Eu fui oficial do Exército durante 4 anos, da Polícia do Exército em São Paulo. Então eu me alistei, como todos os jovens, né, de 18 anos, mas acabei seguindo uma carreira aí por 4 anos, isso lá de 90 a 94. E quando saí, fui já para o ramo de segurança, fui convidado para trabalhar numa empresa de segurança, fiquei pouco tempo na empresa, aí acabei indo para uma outra empresa, em 94, o ex-presidente do BNDES, ele resolveu montar uma empresa no ramo de segurança. Participei da seleção, fui contratado, fiquei 15 anos lá, uma empresa que partiu do zero. Eu fui o primeiro contratado para começar a empresa, e quando eu saí já estava com 3 mil funcionários, lá em São Paulo. A minha vida profissional, na verdade, foi sempre em São Paulo. Em determinado momento, eu saí da empresa, fui para uma recolocação de executivos, e vai ali, mas o seu salário não se encaixa aqui, o seu currículo tal, e aí tinha dificuldade, até que o dono dessa empresa de recolocação, uma empresa americana, me chamou para conversar, falou: qual que é o teu objetivo? Eu falei: meu objetivo sempre foi empreender. E eu contei essa história que eu acabei de contar para vocês, do receio que eu tinha. Aí ele fez uma série de perguntas, né? Olha, quanto tempo vocês... Porque eu estava com uma filha de 1 ano e uma de 5 anos, hoje 22 e 18. E eu tinha medo, mas ele falou: quanto que você tem, quanto você vai investir, é só você? Eu falei: não, a ideia é trazer mais sócios, que eu sempre fui da área administrativa financeira. E aí ele
pontuou várias coisas e falou, cara, levanta daqui, procura um contador, abre um CNPJ, vai procurar um lugar e abre uma empresa. Você não vai voltar a ser diretor de empresa, você vai abrir a sua empresa, você vai empreender. E está dando certo, né? São 17 anos desde então, a gente está aí com quase 2.500 funcionários, espalhados aí no estado de São Paulo inteiro. Eu tenho cliente em Bauru, Taubaté, Bragança, mas a grande maioria é São Paulo e Santos. Até quando eu montei a empresa, eu montei em São Paulo primeiro, e minha esposa, eu subo e desço essa serra, né, a Imigrantes Anchieta, há 37 anos. Né, eu não aguento mais pegar, eu falei que eu já fui para a Lua e voltei de carro umas 2 vezes só na Imigrantes. E aí montei a empresa em São Paulo. Falei, eu sempre morei em Santos, mas eu trabalho há 37 anos em São Paulo. Então a minha vida profissional foi lá, o meu conhecimento profissional lá. Montei lá, só que aí no mesmo ano que eu montei, a empresa está fazendo 17 anos agora em maio. E já vai chegar a maioridade aí. Ó. É isso aí. O mesmo ano que eu montei, eu ganhei a concorrência para prestar serviço para o Santos Futebol Clube, que foi no final do ano, estava mudando a gestão. Abrindo um bid, eu participei e ganhei. E estou lá há 17 anos prestando serviço e aí fui obrigado a montar uma filial em Santos para poder atender o Santos Futebol Clube. Tem umas conexões aqui, eu vou pegar um pouquinho aqui para pegar umas conexões que o Edu falou. Olha, o Eduardo comentou algo muito importante aqui no início. Ele disse o seguinte, que o pai dele foi um empreendedor e aí em um dado momento o Edu falou assim, pô, aí não deu certo. Não, eu falo para você, deu. Por quê? Vale lembrar a vocês, pessoal, que a gente tem uma preocupação muito grande aqui com a família. E o pai do Eduardo, pela história que ele conta, por que eu digo que deu certo? Quando você empreende, não é só que o teu negócio ele dê resultado, ele frutifique, mas veja a influência que o pai do Eduardo teve sobre ele, né, de ver o pai dele empreendendo, né, ou seja, quer destinando energia, esforços, recursos na tentativa de montar um negócio, e ele mirando aquilo, ele vendo como se faz, e ele tem hoje uma empresa que há 17 anos vem tendo sucesso e vem se desenvolvendo, né? E com vários elos de conexão. Outra coisa que o Eduardo colocou aqui, que eu achei muito importante, que ele disse que foi oficial do Exército. Eu não sei se vocês sabem, eu fui recruta também, fui soldado, eu servi o Exército também. E isso chama muita atenção, pessoal, por quê? Eu lembro sempre dos pilares do Instituto, né? E nós temos aqui os nossos valores, que são comprometimento, disciplina, respeito e responsabilidade. E quem passou pelas Forças Armadas, né, sabe muito bem dos pilares das nossas Forças Armadas, do comportamento e da conduta e da formação de caráter. Então eu não tenho dúvida, Eduardo, de que essa influência, né, a influência dessa tua, poxa, eu fiquei, eu lembro, pessoal, porque eu contei, eu fiquei 11 meses e 17 dias e algumas horas servindo o nosso país como soldado do Exército Brasileiro. O Eduardo teve a oportunidade de ficar como oficial, ficar aí 4 anos, como ele contou, e de comandar. E aí eu quero voltar um pouco nessa trajetória justamente disso, para falar dessa questão da formação de caráter, que foi a inspiração do teu pai, e depois na consolidação disso através das práticas e da rotina que a gente tem nas Forças Armadas, que com certeza te ajudam a tocar uma empresa, né? Fala um pouco da influência de ambos, tanto do teu pai quanto da questão das Forças Armadas na tua vida. Não tenha dúvida. E isso, Altamiro, que você falou, realmente, apesar de não ter dado certo, mas foi uma questão de você olhar e falar, não, é assim, assado que eu vou fazer, e acaba te inspirando. Positiva, né? Exato. Uma influência positiva. Exato. Então, realmente tem toda essa questão, toda essa inspiração de tentativa, provavelmente formando os filhos para aquele futuro de empreender, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, né, as pessoas pensam o seguinte, puxa, o empreendedor, ele está muito voltado à questão tão somente do resultado financeiro que se obtém com o negócio, e não é isso, pessoal. A questão do empreendedorismo, ela é muito além disso, e ela começa justamente na iniciativa. Né? A pessoa diz, eu não sou empreendedor. A grande característica do empreendedor, para quem não é empreendedor, é a questão do protagonismo. É a questão daquela pessoa que no empreendedor ele não aceita ser coadjuvante. Eu diria isso, se eu pudesse dar um exemplo para vocês, que é essa pessoa que constantemente ela está em ebulição e ela está tentando desenvolver
as suas características particulares, mas ela está mexendo com o mercado, então ela está o tempo inteiro buscando alternativas, está o tempo inteiro com a visão 360, enxergando o que está acontecendo ao seu redor, para aí sim buscar oportunidades. Então eu sempre digo que o grande papel do empreendedor é justamente esse fervor e essa ebulição que existe dentro deles, que justamente inspira como inspira o teu pai, ou seja, essa busca incessante. Então, se eu aqui, através do Instituto e da conversa com o Eduardo Freire, o que eu poderia dizer para você é isso, ou seja, saia da zona de conforto, busque sempre essa inquietude que os empreendedores têm como características. Eu acho que esse exato, e eu me sentia na zona de conforto quando eu era diretor da empresa, porque você tem um salário estável, você tem determinadas coisas, você está no conforto, mas podendo empreender e trazer pessoas com vocês. E hoje eu vejo que o exemplo é a minha filha, hoje com 18, o ano passado ela montou uma mini confecção, né, para começar a empreender alguma coisa. A mais velha, que está se formando na faculdade esse ano, está montando uma produtora também. Então, acho que também estou fazendo o trabalho de procurar inspirar as pessoas. Com certeza. E é exatamente isso, Altamira. Você tem que estar a todo momento atento, porque hoje, né, nós estamos falando do Grupo Yaman, mas eu tenho outros negócios, né, começando aí uma pequena construtora, tenho empresas de tecnologia, mas Legal. são empresas que eu não administro, né? A gente entra como sócio investidor, mas tem que ficar atento. Olha a característica, mais uma vez, do empreendedor também, né? Que ele não está limitado a um único segmento. Então, o Eduardo acaba de dar, né, mais um exemplo aí para vocês, que é justamente essa característica do empreendedor, né? Essa visão 360, né? Então, quer dizer, ele está num segmento, mas ele tem outros negócios em outras áreas que se conectam e aí avança. Eu vou voltar aqui para te fazer uma pergunta, porque nos primeiros episódios nós falamos aqui muito sobre brand, sobre marca. De onde que nasce o nome Yaman? Né? O Eduardo falou, ele tem 17 anos. No Brasil, a gente sabe que 90 e poucos % das empresas não duram um ano. Então, o Eduardo já está há 17 anos no mercado e tem com a marca Yaman. O que significa Yaman e como que foi construída essa marca? Então, quando eu decidi montar a empresa, começamos a correr atrás de nome, né? Mas todos aqueles nomes ligados à segurança, em algum momento já existia uma empresa e você barrava nisso. Um dos meus sócios é o meu irmão do meio. Eu tenho 2 irmãos, um mais novo, que é oficial da Polícia Militar, e tenho o meu irmão do meio, o André, que é meu sócio também, e ele veio um pouco depois que eu montei a empresa. E ele tem cursos na SWAT, no CIANSAI, e ele ficou um tempo fazendo curso no Mossad, que é o exército de Israel, né? Isso. E Yaman vem de Israel, né? Yaman é o nome da polícia secreta de fronteira, que trabalha só na parte de fronteira em Israel. Yaman é um nome, na verdade são as iniciais de um nome bem mais comprido em hebraico. E é uma polícia lá, eu já estive em Israel por 2 vezes e não adianta, você pode perguntar para quem for que as pessoas não sabem onde fica a Yaman, não sabe o local que tem Yaman. Então Yaman veio de lá através do meu irmão, por ter trabalhado lá em Israel essa época. Ele falou, pô, Eduardo, tem uma polícia realmente hoje, se você colocar nas plataformas de busca, você colocar Yaman, você vai ver as operações dessa polícia lá de Israel, e foi quando eu trouxe o nome. Às vezes que eu fui para lá, tentei visitar, a gente tem aquela ideia americanizada, né? Tipo, não, vou chegar, vou comprar um boné, vou comprar uma camisa, mas lá em Israel esse tipo de coisa não existe. E foi de lá que veio o nome. Olha aí, que legal, pessoal. Então você veja as conexões que tem com a vida do Eduardo Freire, né? Então o Eduardo Freire, que foi oficial das nossas Forças Armadas, e carregou aí durante 4 anos essa missão, e ele já deu um spoiler aí, né, que uma das atividades da Yaman é justamente essa questão de segurança patrimonial, vamos chamar assim. Mas não só isso, né, e aí ele conta uma história que é muito importante, porque a gente fala muito do empreendedorismo e você desenvolver uma marca, e que essa marca seja perene, mas tudo ela tem que ter um simbolismo.
porque isso é que carrega muito e que dá sustentação para o negócio. Então você veja a importância e aonde o Eduardo ele foi buscar, né, sinergia entre a operação dele, entre o que ele faz, entre a atividade da qual ele foi criado, vamos dizer assim, dentro das Forças Armadas e que ele se conecta com o Grupo Yaman. Então, você vai ver aí que esse bloco, esse episódio que a gente está gravando aqui, ele vai ser muito direcionado a um aspecto, que é a questão da geração de emprego e renda. Por quê? O Grupo Yaman, justamente, ele tem aqui dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior um programa de oficinas profissionalizantes. Então, Eduardo, vamos entrar aí na alma da Yaman, né, que a gente já viu a origem, para falar justamente das atividades às quais a Yaman se dedica. Tá. Eu só vou fazer um parênteses que você perguntou lá do Exército, eu acabei pulando essa questão. Vambora. Que eu fui realmente oficial da Polícia do Exército, que é um quartel, é um exército completamente diferente, né? Eu era batedor, né? Então eu fazia escolta de autoridades com motocicleta. Então fiz escolta de Fidel Castro, de rainha, rei, de vários presidentes. Muita então, a gente fez muito essa questão. E aí a parte de disciplina eu falo que todo mundo tinha que servir o Exército, porque é impressionante a mudança de um garoto de 18 anos quando ele sai com 19 anos, com 20 anos. É completamente... Posso atestar realmente o direcionamento, a importância de você fazer parte assim, das fileiras das nossas Forças Armadas com um histórico, com comandantes realmente muito sérios e que te direciona. E justamente quando a gente, principalmente para mim, né, quando você entra, quando você se alista, você é um jovem ali, 18 anos, né, e realmente o papel das Forças Armadas na minha vida é muito importante. Sim. E aí, indo na sua questão, da questão de todos os cursos, de empregos, tudo. Então, a empresa hoje, né, a gente tem os números, né, que eu tenho hoje cerca de 2.300, quase 2.500 funcionários, na verdade. Depende diretamente da gente, que cerca de 10 mil pessoas, que são filhos. E hoje, quando você fala da Yaman, eu trabalho em vários ramos da segurança patrimonial, mas aí quando você fala em condomínios, por exemplo, hoje eu protejo 55 mil pessoas, contando todos os condomínios que nós fazemos segurança, né? E a questão da nossa mão de obra, dos cursos, né, que nós procuramos trazer aqui para dentro do Instituto, ele é muito importante porque nós temos um plano de carreira para dentro da empresa. Então, se você pegar, eu tenho gerente que foi porteiro, controlador de acesso em condomínio, que hoje é o meu gerente operacional, que trabalha comigo na Yaman há 17 anos, mas já trabalhava comigo há um tempo atrás. Então a ideia é dar oportunidade para as pessoas preparar e abrir um campo de visão de outras áreas. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou fazer porteiro e tal. Não, você vai fazer o curso de porteiro para você entrar naquele mercado de trabalho. E o que a Yaman faz? Você faz o curso de porteiro, a gente internamente nós fazemos reciclagem com os nossos funcionários, que é um ex-oficial da Polícia Militar que dá esse curso. E aqueles que se destacam, nós pagamos o curso de vigilante, né, que é um curso que a Polícia Federal fiscaliza. Nós pagamos esse curso e automaticamente promovemos ele para vigilante, que aí já é um salário 40% maior. E aí nós falamos que depende muito da pessoa, do funcionário, de crescer dentro da empresa. As portas estão abertas e a gente dá prioridade para quem já está lá dentro, para os cargos acima. Então é porteiro, passou a ser vigilante, vigilante passou a ser supervisor e vai galgando. E o que acontece muito com os nossos funcionários é como você trabalha em condomínios, em empresas, dos nossos funcionários da empresa do Porto X, chegar e falar, pô, Eduardo, tem um cara aqui que é muito bom, você deixa eu contratar ele para trabalhar aqui na minha operação? Eu libero na hora, porque é um crescimento para o meu funcionário, em todos os sentidos. Então, a pessoa não pode se limitar e falar, não, eu só sou segurança aqui. Não, você não é só o segurança. Você pode virar alguma coisa dentro da empresa, você puxar administrativamente, ou mesmo quando você está trabalhando num prédio, você trabalha muito bem, o síndico chega e fala, pô, eu estou precisando de um zelador, posso promover teu funcionário? Você libera ele para mim e nós vamos com o maior orgulho,
porque eu sei que de alguma forma a Yaman ajudou o crescimento da vida dele, entendeu? Olha aí, pessoal, olha que legal, você que está seguindo o canal, você que está acompanhando, olha, não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo importantíssimo, de dar o link e espalhar isso para o maior número de pessoas. Veja só o que o Eduardo está colocando aqui, a importância. Por quê? Um dos critérios que nós temos aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior é justamente que os pais ou responsáveis dos jovens, eles têm que participar aqui da nossa instituição. De que maneira? Ou eles vêm para a oficina de alfabetização de adultos, ou, como a Yaman faz, abre portas para a questão da inclusão no mercado de trabalho. Mas, ou seja, a Yaman não pega o funcionário aqui e simplesmente vai lá e coloca numa portaria ou coloca num receptivo. Não, a Yaman tem a oficina de preparação, ou seja, todo um treinamento prévio, uma capacitação. Você veja a experiência que são de 17 anos. Com isso, como o Eduardo citou, veja o incremento de renda e a abertura de oportunidade no mercado para essas pessoas que ficam aqui na periferia. Lembrando a vocês que o Instituto Projeto Neymar Júnior está no Jardim Glória, aqui na cidade de Praia Grande, pertinho de São Paulo. Eduardo, então o papel da Yaman, como você cita, ele é crucial nessa geração de emprego e renda e na oportunidade. Aí você tem a questão das portarias. Você falou sobre a questão da tua parceria que você tem com o Santos, e no Santos nós temos um espaço que é um camarote com receptivo da Yaman, e a gente pode perceber ali o cuidado que a Yaman tem no receptivo dos convidados. Essa é um outro curso que você tem, né? Então você tem a questão dos porteiros, você tem o receptivo, né? Que são as pessoas que ficam ali para recepcionar os eventos, para dar as boas-vindas, que ali com certeza ela coloca a cara da Yaman, ou seja, a marca da Yaman atrelada àqueles grandes eventos. Então, fala um pouquinho disso, né? Da formação, perfil das pessoas, até para quem está acompanhando o canal. Tem alguma questão relacionada à idade, gênero? Como é que você faz a seleção dessas pessoas? Então, Tamírio, essa parte não. Nós olhamos para a pessoa, o ser humano, que nós vamos contratar e tentar levar para ele a nossa cultura e colocar para ele determinado tipo de treinamento para o tipo de cliente que ele vai trabalhar. Porque dificilmente eu vou conseguir enquadrar, às vezes, uma pessoa que trabalha num condomínio, dentro de uma guarita blindada, com ar-condicionado, para um segurança, um controle de acesso, uma recepcionista que vai trabalhar numa transportadora, numa empresa de logística, que você vai lidar com os motoristas de caminhão, você vai lidar com poeira. Cada ambiente específico, né? Exato. Então, são pessoas diferentes que provavelmente acertamos sempre? Não, né? Nós procuramos acertar ao máximo. Então, o que acontece? Para cada cliente meu, e mesmo quando você fala em 2 condomínios, os condomínios são vizinhos de parede e provavelmente os 2 condomínios são totalmente diferentes, porque são moradores diferentes, né? Então você tem um perfil. O que acontece? O meu RH vai até o local, faz um levantamento junto com a parte de engenharia e segurança do trabalho, de qual é o perfil que eu preciso para aquele cliente específico, né? Então, para o Santos Futebol Clube, é um perfil específico para trabalhar, por exemplo, no receptivo do camarote da NR Sports, do Instituto Neymar, né? Então, eu tenho um perfil. Eu vou fazer todo esse levantamento, em cima disso, eu vou recrutar o pessoal e vou treiná-lo para aquele trabalho que ele vai fazer, né? O tipo de condição que ele vai encontrar no trabalho. Então, eu tenho desde a pessoa que vai fazer uma ronda de moto, de carro, ou quando você fala para o setor de limpeza, uma pessoa que vai fazer uma limpeza numa oficina que tem muita graxa, uma pessoa que vai fazer uma limpeza num shopping. Então tem toda essa parte, todo esse tratamento que nós trazemos essa pessoa, treinamos especificamente para aquilo, né? Para aquele tipo de cliente. Então eu vi aí, olha só, ele estava falando da proteção patrimonial, ele está falando da questão do receptivo e ele falou uma outra questão aqui que é da conservação patrimonial também. Então você veja que o portfólio da Yaman, ele abrange aí já 3 profissões aqui que eu já consegui pegar aqui na explicação do Eduardo Freire. Então olha só, você aí que segue as plataformas da Yaman para você ter mais
informações sobre como ter oportunidades na empresa, onde são desenvolvidos os cursos através da parceria IAMAN, Instituto Projeto Neymar Júnior, para que você se capacite para poder entrar aí no time da IAMAN. Sim, né? sim. Então, proteção patrimonial, o receptivo e a conservação patrimonial. E quando você fala segurança patrimonial, você fala patrimonial, segurança pessoal também, que nós temos clientes na parte de segurança pessoal. E aí ainda eu tenho, a hora que você fala em Santos Futebol Clube, mas é uma coisa muito específica, pra você ter uma ideia, o gandula, o maqueiro, motoristas da maca, bilheteria, são todos meus funcionários lá. Olha aí, pessoal, olha que Então, só que é uma coisa muito específica. E aí também você vai, quando você vai para o porto, e principalmente, eu falo, por exemplo, do Concais, né, que é o terminal de passageiros no Porto de Santos. Eu opero raio-x, porque a Polícia Federal não tem mão de obra suficiente, então eu que opero raio-x de todos os passageiros que vão entrar para fazer um cruzeiro, para verificar a bagagem, no caso de mão, né? E as pessoas antes de entrar no navio. Então eu tenho essa parte de operação de raio-x, eu falo no Concais, mas eu tenho em outros clientes, mas aí não é uma operação de raio-x de passageiro, mas sim de caminhões que entram em terminal para verificar o que tem dentro de container. Então eu tenho toda essa parte de operação de raio-x. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu entrei numa outro tipo de terceirização de mão de obra, puxado por um grande cliente nosso em Santos, né, ali na Ilha Barnabé. Ele falou: Eduardo, vocês estão aqui há 10 anos fazendo segurança patrimonial, operando as câmeras de monitoramento dele. Falou: eu tenho aqui 250 pessoas de construção civil e eu preciso terceirizar. E eu entrei nessa... Só tenho esse cliente, né? É um cliente que confia muito na gente e hoje eu tenho lá essa mão de obra. E aí, quando você fala em construção civil, é tudo. Mas é um pessoal que está lá para manutenção. Então eu tenho pintor de altura, eu tenho encanador, eu tenho jatista, tenho pedreiro, tenho eletricista, operador de escavadeira. Eu tenho uma quantidade enorme de função que eu tenho em toda essa parte de terceirização. Então, quando você fala em facilities, em terceirizar a mão de obra, vai muito do que o cliente precisa. Você vai em supermercados, a maioria dos supermercados, os caixas não são funcionários do supermercado, eles são terceirizados, né? Então, existe muito... Você vai tirar seu passaporte, né? Você vai tirar o passaporte, é terceirizado a pessoa que te atende. Chega em um evento, né? Desses eventos grandes, quem está lá, né? Aí a mano receptivo. Sim, então você tem uma gama muito grande e hoje são os ramos que nós trabalhamos. Zelador, tem auxiliar administrativo, é uma gama, mensageiro, é uma gama muito grande de pessoas que trabalham. E aí, Altamiro, uma coisa só que eu queria colocar, a gente procura também agregar para o funcionário, para facilitar o trabalho e para melhorar a segurança dele, a parte de tecnologia, que a gente também é bem forte nessa área de tecnologia de segurança, né? E porque nós acreditamos que a mão de obra sozinha não consegue dar a segurança necessária e a tecnologia sozinha também não consegue. Então, se você tiver esse conjunto, essa união, trabalhando de forma correta, você consegue levar para o cliente uma segurança muito maior, uma prestação de serviço muito melhor do que simplesmente deixar um ou outro, né? Então é um complemento de coisas. Olha, muito legal. Você observa aí que, olha a importância do elo que existe de conexão para as famílias que têm crianças no Instituto Projeto Neymar Júnior e essa preocupação que nós temos com a geração de emprego e renda. Então, através da parceria do Grupo IAMAN e do Instituto Projeto Neymar Júnior, você consegue gerar oportunidades de emprego. Ou seja, o Instituto oferece aqui espaço para que o Grupo IAMAN possa ter as suas clínicas de formação e de contratação. Com isso, nós incrementamos pessoas na mão de obra de diversos segmentos. Então, o Eduardo Freire citou aqui na questão de proteção patrimonial, né, com seguranças, com questão de guaritas, com questão de porteiros, citou na questão de conservação e limpeza também, citou a questão do receptivo de eventos e também agora na construção civil. Então, ou seja, um mundo, um leque de oportunidades que justifica essa conexão entre os parceiros apoiadores do Instituto Projeto Neymar Júnior, como é o Grupo IAMAN.
Então, é muito importante que você siga as nossas redes, siga as redes do Pode Incluir INJR, se inscreva no canal, siga também o Grupo IAMAN através das suas plataformas para que você tenha acesso, porque você veja a necessidade de profissionais que o Grupo IAMAN necessita contratar. Então, isso é muito importante. E Altamiro, só uma coisa que eu acho que eu não comentei nem com vocês, nem com a Patrícia aqui. A última vez que eu estive aqui, nós trouxemos 2 karatecas para conversar com as crianças e um menino de 17 anos me procurou, perguntando se a gente tinha menor aprendiz. A gente tem bastante menor aprendiz. Ele está lá com a gente, trabalhando. Olha aí, contratamos ele recentemente, porque é impressionante a forma que o Instituto trabalha as crianças e a família. Você percebe nos jovens que estão aqui dentro, nas crianças que estão aqui dentro, o olho brilhando, né? Eu falo que é o olho brilhando para pegar. E eu estava aqui, aí acabou lá, ele veio conversar comigo particularmente, falou, poxa, eu queria uma oportunidade e tal. Eu falei, não, vamos lá. E está lá com a gente, na nossa filial aqui de Santos, começando a aprender um ofício, né? E se Deus quiser, vai dar muito certo. Muito. Olha só, então o Instituto Projeto Neymar Júnior, lembrando a você que ele atende crianças e jovens aqui dos 7 anos até o sub-18. E os pré-requisitos para que esses jovens frequentem o Instituto Projeto Neymar Júnior é estar matriculado aqui nas escolas em um raio de até 2 quilômetros, para facilitar o acesso, né? Porque se os pais trabalham e tudo, ele não depender de transporte para chegar, ele possa vir até mesmo caminhando. Agora, um dos pré-requisitos é justamente que os pais ou responsáveis por essas crianças e jovens, eles participem das atividades que são desenvolvidas aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, como é o caso das oficinas do Grupo IAMAN. Então, essa conexão e abertura de oportunidades do mercado que contribui, que engrandece e que faz com que a gente gere novos empregos. Você falou que o Grupo IAMAN está presente aí, ele não está só na Baixada não, né? Não. Onde é que está o Grupo IAMAN aí? Então, a gente está bem forte na Grande São Paulo, né? Baixada Santista aí como um todo, mas eu tenho clientes também, eu tenho shopping em Bragança Paulista, tenho clientes em Bauru, Taubaté, Pirassununga. Pirassununga foi inclusive uma cidade que eu morei por 4 anos, quando eu era criança. Então a gente tem espalhado por todo o estado de São Paulo, porque existe também uma questão, quando você fala de portaria, limpeza, não tem essa limitação de estado, mas quando você fala de segurança patrimonial e segurança pessoal e mesmo escolta de cargas, você tem uma limitação, apesar de ser uma lei federal, nós somos fiscalizados pela Polícia Federal, porque nós temos armas, colete à prova de balas, tudo isso. Então você tem uma limitação estadual. Então, se eu quiser trabalhar no Rio de Janeiro, eu tenho que abrir uma filial e fazer todo o processo como se eu estivesse começando uma empresa do zero, para poder trabalhar no Rio de Janeiro. Se eu quiser ir para Minas Gerais, então nós procuramos ficar dentro do estado de São Paulo, né, porque é o estado mais rico da federação, e somos daqui, os 3 sócios, nós somos de São Paulo. Então, a gente procurou ficar aqui, então eu tenho essa limitação quando eu falo de segurança patrimonial. Mas nada que eu não possa, né? Mas geralmente o que a gente faz? Por que a gente vai para o interior? Porque o cliente da Baixada Santista de São Paulo falou, pô, mas eu queria que vocês também assumissem as minhas fábricas do interior de São Paulo. Aí você vai. Aí a hora que você conexão. Vai. Exato, isso aí. Muito legal. Olha só, pessoal, que bate-papo interessante, que oportunidade que vocês têm de se conectar com o Grupo IAMAN. E você que está assistindo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, Pode Incluir INJR, novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior, justamente para você ter acesso a pessoas como o Eduardo Freire, conhecer a trajetória dele. Ou seja, o Grupo IAMAN já está aí há 17 anos no mercado, nos segmentos que você viu, né, com proteção patrimonial, portarias, zeladoria, vou chamar assim, né, de proteção e conservação de patrimônio, não só na questão do patrimônio, como o Eduardo falou, mas também de pessoas físicas, a questão do receptivo, que é muito importante, né, afinal de contas, aquele primeiro aperto de mão, aquele primeiro sinal de boas-vindas, aquele primeiro sorriso é o que demonstra o que é a empresa. E a trajetória do Grupo IAMAN de 17 anos,
de parceria e de responsabilidade, ela só engrandece isso. Então, quero lembrar você que esse episódio ele vai estar disponível lá como todos os outros, todas as quintas-feiras você vai ter acesso a esse tipo de informação. Vai conhecer um pouco mais sobre o que acontece aqui no Instituto Neymar Júnior, mas sobretudo saber sobre o papel dessas parcerias que se conectam e que têm um mesmo ideal, né? Geração de emprego e renda, criação de oportunidades e contribuir. Então, Eduardo, quero muito te agradecer em nome da família Neymar, agradecer em nome do Instituto Projeto Neymar Júnior, dos seus alunos, dos seus frequentadores e em meu nome particular, dizer que é um prazer tê-lo aqui, um prazer ter você como parceiro e realmente dizer assim, muito obrigado. Obrigado pelas oficinas, obrigado pelas oportunidades de geração de emprego e renda e o canal está aberto aí para você mandar o teu alô aí. E, enfim, meu amigo, muito obrigado. Altamiro, você não sabe o prazer meu de estar aqui dentro, né? Apoiando o Instituto Neymar, até porque o Neymar é meu ídolo aí, eu tô no Santos desde 2009, ou seja, lá no início da carreira do Neymar, quando nós fomos campeão da Libertadores em 2011, andei na cidade lá no carro lá, eu tenho filmagem, mas na época o celular era tão ruim, filmagem com ele no trio elétrico, com o Ganso e com aquela equipe maravilhosa. E eu tenho em mente, Altamiro, o seguinte, como eu falei no início, eu venho de uma família muito simples que eu tive que ter muita ajuda, desde, né, assim, meus pais não podiam comprar roupa em loja, né? Então, minha mãe costurava e era minha roupa, meu avô levava uma cesta básica de vez em quando em casa. Então, eu acho que você chega num momento da vida que você já conquistou aquilo que é o necessário. Você não precisa mais daquilo. E aí eu acho que é o momento de você começar a dividir, né? Então é dividir, não é dividir que eu digo, às vezes você colocar a mão no bolso e dar dinheiro, não é isso. Mas é você proporcionar cursos para as pessoas, é proporcionar, como nós patrocinamos duas meninas do Karatê, que é um esporte que infelizmente não tem uma visualização muito grande, porque não é um esporte olímpico, que são meninas que vieram de programas como o do Instituto Programas Sociais, Instituto Neymar. Nós apoiamos várias causas. Ontem mesmo eu fiz a entrega de uma sala de informática para um lar de acolhimento de crianças aqui em São Vicente, lá em São Vicente. Então é assim, eu não preciso mais do que eu tenho, né? Eu tenho muita saúde, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa e Deus me deu tanta coisa que chega um momento que eu vejo que é o que vocês fazem aqui, né? É dividir aquilo com aqueles que precisam também crescer e não é crescer, como você falou, do empreendedorismo, não é crescer só financeiramente, é crescer como pessoa, crescer como ser humano e poder colocar uma sementinha. Eu tenho certeza que cada criança que está aqui, cada jovem, vocês colocam uma sementinha na cabeça dessa criança que lá no futuro ela vai fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo por elas. Então eu acho que o mais importante, às vezes é isso, é essa semente que vocês colocam na cabeça da criança e falam, poxa, eu fui tão ajudado pelo Instituto Neymar, agora eu estou com 40 anos, está na hora de eu ajudar alguém. Multiplicadores. Né? É exatamente isso. E parabéns pelo trabalho de vocês. Você falou da mão de obra, vocês podem procurar a Yaman. Eu tenho, todo dia que vocês forem na Yaman, vocês terão uma vaga de emprego disponível, porque eu estou, hoje, para você ter ideia, só na Baixada Santista eu estou com 50 vagas de emprego em aberto que a gente não consegue fechar. Né? Então, vocês podem procurar a Yaman, levar currículo, vão ser muito bem recebidos, vão ser entrevistados. E se estiver dentro daquela necessidade, daquela mão de obra que nós precisamos, vocês podem ter certeza que tem vaga em aberto, seja na Baixada Santista, seja em São Paulo. Olha aí, olha que oportunidade. Então veja só a importância de você seguir o canal, de você curtir, de você se inscrever, de você compartilhar, de você seguir as plataformas e as redes oficiais do Grupo Yaman, porque veja só que tem oportunidades. Então quero convidar você a todas as quintas-feiras, episódios inéditos como esse, importantíssimo para a gente estar falando aqui, se conectando e você saber mais, e você conhecer pessoas como Eduardo Freire e o Grupo Yaman que geram oportunidades e desenvolvimento. Então, Eduardo, vamos convidar o pessoal aí. Pode incluir INJR? Pode? Pode.